Som Kal a todos, que todos possam ter um jejum fácil, um bom jejum, um jejum leve. Nessa drachá de hoje eu quero falar um pouco sobre o dia 10 de Tevet em si e também explicar um sentido espiritual ao dia 10 de Tevet. Sabemos que, de acordo com o profeta Zacarias, nós temos alguns jejuns públicos e dentre eles temos o jejum 10 de Tevet. No meio do shiur eu vou trazer algo no sentido profundo, que o mês de Tevet, na verdade, é como se fosse o declínio que acontece depois de toda a subida até Rosh Hashanah. Mas explicar um pouco sobre o sentido histórico do dia 10 de Tevet. Todos os dias que nós jejuamos são dias propícios que coisas ruins aconteceram. Como, por exemplo, 9 de Av é o maior desastre. 9 de Av é considerado o dia mais triste para a nação judaica. Porque os dois templos sagrados são destruídos no dia 9 de Av. E depois, 17 de Tammuz é um terrível dia também, porque é o dia que Moshe Rabbeinu quebra as tábuas, é o dia que o povo cai no pecado do bezerro de ouro, e por causa desses sinais ruins que nós devemos jejuar nesses dias. Porque são dias que não são propícios, são dias que são, infelizmente, tem um mazalo para Israel, para o povo de Israel. Por isso que nós devemos jejuar e principalmente fazer techuvá. Devemos lembrar sempre qual que é o jejum que Deus quer, de acordo com o que Isaías diz. Não é só afligir a carne, é ter boas ações para com o próximo, ok? Acolher o aflito, dar de comer ao necessitado, são coisas que devemos sempre vincular com o jejum também. Então, 10 de Tevet, esta data marca o início da queda de Jerusalém e o subsequente exílio do povo judeu. Durante muitos anos, a época do primeiro templo de Jerusalém, Deus enviava seus profetas para alertar o povo judeu que, se não melhorasse seu comportamento, Jerusalém e o templo sagrado seriam destruídos. Principalmente, dentre esses profetas, um dos principais que Deus enviava era o profeta Jeremias. Por quê? Porque ele estava justamente bem nesta época. Então, Hashem, ele sempre enviou profetas para alertar o povo para que não chegasse à queda. Muitos judeus, inclusive líderes do povo judeu, zombavam dos profetas, acusando-os de falsas profecias e destino cruel. Então, as profecias que não eram boas aos ouvidos até dos líderes de Israel, o que os líderes faziam? Eles não davam ouvidos. Até que em 10 de Tevet de 3.336, cerca de 425 antes da Era Comum, os exércitos do imperador Nabucodonosor da Babilônia sitiaram Jerusalém. Foi um grande desastre que aconteceu. Deus retardou a destruição para dar aos judeus a oportunidade de se arrependerem. Ou seja, Hashem, por meio dos profetas, para que Israel parasse com a idolatria, tudo aquilo que fosse imoral e contra a Torá. Eles não ouviram o que aconteceu? O rei Nabucodonosor sitiou Jerusalém em 10 de Tevet de 3.336. E um desses profetas que ele enviou, como eu falei, foi o profeta Jeremias. Mas em vez do povo ouvir Jeremias, o que fizeram? Aprisionaram o profeta Jeremias. Assim, 30 meses depois, no dia do mês hebraico de Tammuz, de 3.338, ou seja, 2 anos já, os exércitos babilônicos romperam os muros de Jerusalém. Em Tisha B'Av, destruiu o templo sagrado. Veja que Deus deu 2 anos desde Nabucodonosor sitiar a cidade de Jerusalém, cercar Jerusalém, até o dia 9 de Av. Houve 2 anos. 2 anos, por que Hashem dá tempo para nós? Para que haja arrependimento. Foi o que Deus falou pela boca do profeta Ezequiel,
que ele não tem prazer nem na morte do ímpio, antes que ele se arrependa e viva. Porém, pela dureza do nosso coração, como diz os textos sagrados, nós não demos ouvido aos profetas. O que aconteceu conosco? Infelizmente, o templo foi destruído. Tudo culminou quando? 10 de Tevet. Primeiro, Nabucodonosor, ele rodeia o templo, Jerusalém, e depois destrói o templo sagrado. De certa forma, o jejum de 10 de Tevet é extremamente duro, pois, diferentemente dos demais jejuns de menor importância, é cumprido mesmo se cai numa sexta-feira, ou seja, ele não é adiado. Então, há uma opinião que defende que se essa data caísse no Shabat, jejuar-se-ia nesse dia. É uma das opiniões, ok? Muitos de nós já sabemos que não é aconselhado jejuar no Shabat. Por quê? Porque o jejum tira o prazer, tira o deleite do dia. Por isso que geralmente alguns jejuns públicos, o que nós fazemos? Nós adiamos o dia. O jejum do dia 10 de Tevet, que é hoje, é tão severo pelo fato de ser visto como o início da cadeia de eventos que culminaram com a queda de Jerusalém e a destruição do templo. Ou seja, aqui os sábios consideram 10 de Tevet pior do que os dias que aconteceram de fato a destruição, como no caso 9 de Av, que o templo foi destruído. Eles consideram o início pior do que o ato de ser destruído o templo em si. Apesar do retorno de Israel, do povo à terra, após os 70 anos de exílio na Babilônia, e apesar da construção do segundo templo, a nação nunca se recuperou. Tevet foi, portanto, a origem, o mês de Tevet em si, a origem de todas as calamidades na história judaica. E foi aí que começou a dispersão do nosso povo. Há alguns acontecimentos no mês de Tevet que mostram que esse mês é um mês, de certa forma, pesado. Claro que o principal é o jejum, a Asara B'Tevet, 10 de Tevet, mas há pelo menos dois acontecimentos aqui que vamos ver. O primeiro acontecimento ocorreu 8 do mês de Tevet, que foi a tradução da Torá para o grego. Foi 8 de Tevet. Ptolomeu, o imperador egípcio grego que estava no poder, reuniu 72 sábios da Torá. Aquela famosa história que todos fizeram traduções idênticas, sem mudar nada. Foi um milagre. Então eles produziram 72 traduções idênticas. Aparentemente, a tradução da Torá, nesse caso para o grego, não deveria ser considerado algo negativo, um evento negativo. O próprio Moshe Rabbeinu, ele traduziu a Torá para 70 idiomas. Então, o que teve de tão ruim nessa tradução da Torá para o grego? No entanto, diferentemente dessa tradução e das traduções de nossos textos sagrados feitas ao longo dos tempos, especialmente anos recentes, essa tradução teve um motivo mau. E daí, depois dessas 72 traduções, que ocorreu? As várias heresias por meio de traduções. O segundo acontecimento, talvez um pouco pior, que é o dia 9 de Tevet, quem morre? O maior homem que vivia. Ezra a Sofer, o escriba, o sacerdote Esdras. Ele morre no dia 9 de Tevet. E os sábios dizem que a grandeza de Ezra é tão grande que se Moshe Rabbeinu não tivesse nos dado a Torá, Ezra a Sofer teria nos dado a Torá sagrada. Olha a elevação, o grau de Ezra. Tanto é que ele era o responsável por explicar. Ele diz lá no livro de Ezra: eu apliquei o meu coração para ensinar, para estudar e ensinar a Torá para o povo. Ele era aquele que era um escriba. Ele escrevia a Torá e ele explicava a Torá.
Ele foi para supervisionar a construção do segundo templo, fortaleceu o cumprimento das leis do Shabat, diversas leis. Esdra a-Sofer foi o responsável, inclusive leis que envolviam o próprio Shabat. Ajudou a pôr fim à onda de casamentos mistos judeu entre não judia, que dizimavam o povo judeu à época. E ele era quem? Ele era chefe da grande assembleia da época. E para quem não sabe, de acordo com a literatura judaica, Esdra foi responsável por compor, ele que sou os 24 livros que nós chamamos de Tanakh. A ordem quem foi Esdra. Então, três, no mês de Tevet, 3 acontecimentos ruins que nós temos. A tradução da Torá para o grego, que aconteceu 8 de Tevet, e a morte de Esdra, 9 de Tevet. Agora, aqui eu expliquei o sentido histórico do jejum 10 de Tevet, que é sempre importante conhecermos as origens que nos levam a jejuar. Agora vamos falar um pouco o exílio que se seguiu à queda do primeiro templo durou apenas 70 anos. Mas Israel nunca foi o mesmo. Ou seja, o evento do cerco de Jerusalém, 10 de Tevet, a destruição do templo, fez com que nós nunca fôssemos os mesmos. Os judeus retornaram à terra de Israel liderados por Esdra, o escriba, mas eles nunca mais desfrutaram do mesmo grau de independência que tinham antes. A queda do primeiro templo foi, portanto, o início de nosso atual exílio. E mesmo que o segundo templo foi reconstruído, o que foi de tão triste é que o segundo templo não tinha arca, não tinha presença de Deus. O início da queda do primeiro templo ocorreu em 10 de Tevet, porque foi quando Jerusalém é cercado. Isso foi a origem de todos os problemas e tragédias que se seguiram ao longo da história do nosso povo. E por essa razão, 10 de Tevet é um jejum tão importante. O Talmud nos ensina que a principal causa do exílio que nós estamos há mais de 2000 anos é Sinat Chinam, ódio gratuito entre um judeu e o outro judeu, em geral, entre a humanidade em si. O cerco de Jerusalém, em 10 de Tevet, dá ao povo judeu a oportunidade de remediar a causa do exílio antes que tivesse começado. Infelizmente, o povo não se atentou. Isso é como o Rav Yeshayahu falou mais cedo, Deus alertou o povo fazendo o cerco de Jerusalém para que fizessem o quê? Teshuvá. Não fizeram teshuvá, o templo foi destruído 2 anos depois, em 9 de Av. O propósito de todo jejum dentro do judaísmo é a teshuvá, ok? Esse é o cerne de cada jejum, seja um jejum seu particular, quanto o jejum público, que é o principal, é fazer uma introspecção, pensar nos próprios pecados. Há outro ponto que devemos refletir no dia 10 de Tevet, que é o nosso vínculo com a cidade sagrada, Jerusalém. O jejum de 10 de Tevet, bem como 17 de Tammuz, 9 de Av, nos recordam que quando os exércitos inimigos quiseram destruir o reino de Israel, eles atacaram quem? A cidade, Jerusalém. Perceberam que se a cidade santa caísse, o povo judeu cairia. Por quê? Jerusalém é o centro espiritual de Israel. É claro que politicamente, geograficamente, hoje em dia, a capital de Israel é Tel Aviv. Mas, espiritualmente, a capital de Israel é Jerusalém. Jerusalém é o centro de Israel. Por isso que qual foi a tática de Nabucodonosor? Cercar
o sagrado, cercar o coração de Jerusalém. Então, o dia 10 de Tevet marca o sítio a Jerusalém. Deve inspirar a cada um de nós a fortalecer os nossos laços com a cidade sagrada. E, acima de tudo, fazermos Teshuvá. Aqui foi a parte mais histórica que eu abordei. Agora eu quero trazer um outro âmbito, um outro sentido espiritual sobre 10 de Tevet. O nosso ano novo, o ano judaico, começa com os toques do shofar, e ainda temos clímax espirituais como Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah. Apesar de termos uma queda de energia durante o mês de Reshvan, que não tem festa, ainda carregamos as luzes espirituais no mês de Reshvan das festas que se passaram. Mesmo que não haja uma festa em si. Kislev é iluminado pelas velas de Hanukkah, que brilham até o final do mês e marcam o início do mês de Tevet, ou seja, Reshvan não tem festa, mas carregamos a luz ainda, por causa das festas que se passaram. O mês de Tevet, o mês de Kislev e o comecinho de Tevet, temos um pouco de luz. Por quê? Por causa das velas de Hanukkah. Em seguida, chegamos ao mês de Tevet e ao jejum do 10º Asara B'Tevet, 10 de Tevet. Então nós começamos a perceber que as coisas começam a ir de mal a pior. Depois de um grande alta elevação, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah, Hanukkah, agora infelizmente ocorre uma queda espiritual. Poderíamos dizer que o 10º, dia 10 de Tevet, representa a descida mais profunda para nós. Em Rosh Hashanah, tudo é imaculado e claro, primordial e puro, como se estivéssemos no pico de uma montanha, respirando profundamente o ar fresco da montanha. Então, nossas orações atingem o nível mais elevado possível em Rosh Hashanah, enquanto suplicamos a Deus, reine sobre todo o mundo com tua glória, Hashem. Mas é difícil permanecer no cume dessa montanha espiritual. E após várias festividades, naturalmente começamos a descer. As grandes luzes desaparecem gradualmente. Os sentimentos de santidade e elevação espiritual se dissipam. Eles se vão. E parece que perdemos a energia espiritual adquirida no início do ano. Parece que toda a força que nós obtemos das festas sagradas, nós a perdemos. A conclusão deste processo é simbolizada pelo número 10, que sempre representa um ponto final. Isso pode ser observado de forma simples em nossos 10 dedos, por exemplo. Ou no sistema decimal, onde o número 10 é o último dígito. De fato, o 10º dia de Tevet é o 10º em duas direções. É o 10º dia do mês, contando a parte de Nissan. Agora, o porquê dessa queda? O Hassidismo, a Hassidut em si nos ensina que todo fenômeno no plano nacional também se reflete no plano pessoal. É por isso que 10 de Tevet deve ser explicado não apenas como referência à destruição de Jerusalém e posteriormente do templo, mas também aos eventos que ocorrem em nossa psique, ou seja, há uma certa queda espiritual em nós mesmos como pessoas. Uma vez que tenhamos construído o templo sagrado em nossas almas, o templo físico no Monte Moriá também será reconstruído. O mesmo também é verdadeiro na perspectiva oposta. Uma vez que o templo foi reconstruído segundo o templo, a luz da presença divina iluminará os nossos corações. Como indica o versículo
e eles me farão um templo e eu habitarei no meio deles. Que é a porção do Parashat Terumá, Êxodo 25, verso 18. Cada um de nós tem uma Jerusalém interior. O que aconteceu desde Tevet? Jerusalém foi cercada. E cada um de nós temos uma Jerusalém interna. Um ponto interior de perfeito temor a Hashem, temor a Deus. Esse ponto de Jerusalém em nossos corações é despertado quando? Em Rosh Hashanah e nas outras festas que seguem. Mas desaparecem gradualmente, até que as luzes se extinguam finalmente no 10º dia de Tevet, até que tudo se apaga. As luzes de Hanukkah não existem mais. Paralelamente a isso, em escala nacional, é a mesma coisa. Há um ápice e uma queda. Agora, quando que a descida se torna positiva? A partir daí, qual que é o propósito de uma queda, de uma descida? Como que nós experimentamos de Rosh Hashanah até Tevet? Por que jejuamos no dia 10 de Tevet? É para nos entregarmos à tristeza e à depressão? Apenas para derramar lágrimas por termos chegado a um ponto tão baixo? De modo algum. Um dia de jejum é um dia que nos desperta para retificar a situação a partir de baixo, como escreve o Rambam de bendita memória. Diz o Rambam: há certos dias que todo o povo judeu jejua por causa das tribulações que sofreram. E isso serve para quê? Para despertar os corações e abrir os caminhos para a Teshuvá. E para nos lembrar de nossas más ações. E das de nossos antepassados também, que não foram melhores que as nossas, a ponto de atraírem sobre si e sobre nós essas tribulações. Porque ao nos lembrarmos dessas coisas, voltaremos a praticar o bem. Então até aqui o Rambam explica qual é o motivo bom de jejuar num dia tão terrível. É despertar os nossos corações para o arrependimento. Se nós vivêssemos uma vida que tudo é 100% bom, nunca iríamos olhar se estávamos fazendo as coisas certas. Prestou atenção? Já parou para prestar atenção? Já parou para prestar atenção? Que quando as coisas vão mal, nós olhamos para dentro de si e pensamos o que eu fiz de errado. E esse é o sentido que 10 de Tevet deve fazer para mim e para você. Deve causar esse efeito. O que eu fiz de errado? Aonde eu estou transgredindo a Torá de Hashem? Porque quando tudo vai bem, a última coisa que você e eu olhamos é o que nós estamos errando. Nós não pensamos nisso. Nós olhamos só o lado bom. Já vimos que o jejum do 10º dia é uma fase de descida. E podemos aprender com isso que devemos encontrar o caminho específico para o arrependimento. A chave é transformar a própria descida em algo bom. Pergunta: como fazemos isso? Misturado a qualquer estado emocional de excitação, de alegria, existe algo superficial e não completamente autêntico. Quando nosso coração palpita de entusiasmo e fortes sentimentos nos invadem, há sempre uma sensação de do eu que sente as emoções. Muitas vezes são 100% autênticas, 100% puras. Essas emoções podem ser acompanhadas, em certa medida, por uma alegria muito grande, o que produz uma experiência artificial de êxtase espiritual. Durante essa atmosfera de alegria, uma atmosfera inspiradora, muitas das luzes que alcançamos nesse estado não se tornam nossa aquisição pessoal. Para torná-las nossas, precisamos descer com elas ao nível mais profundo possível. Ou seja, para atrair luz para si,
é necessário primeiro ir para a escuridão. Só obtém luz quem anda no meio da escuridão. Em vez de uma queda negativa, precisamos descer a um nível positivo, no qual consigamos trazer todas as grandes luzes que experimentamos anteriormente para o nível mais básico de nossas almas. Existe um sentido espiritual que os sábios dizem que por que Deus permite que o judeu, que Israel como povo desça, caia, para que ele consiga atrair para Deus as luzes, as centelhas, nitzotzot, as centelhas divinas. Por que Deus fez com que Abraão fosse para o Egito, um lugar tão impuro espiritualmente? Ele fez Abraão, Vayered Abraão, e Abraão desceu ao Egito. Por quê? Porque Abraão, quando saísse do Egito, sairia com centelhas de santidade. É por isso que Deus permite que Israel caia no meio de coisas obscuras. Por quê? Para trazer consigo luzes espirituais. Toda queda tem um motivo, sim, o motivo é bom, mesmo que não seja aparentemente, é um motivo bom. Por que Deus permitiu que Yosef caísse no poço? Para que lá na frente ele virasse o vice-rei de Mitzrayim, do Egito. No dia 10 de Tevet, devemos retornar a Deus de uma maneira que não antecipe grandes luzes. Precisamos apenas descer à realidade mundana e ao nível essencial da alma, e simplesmente começar a servir a Deus a partir deste nível. Agora, no âmbito nacional, Jerusalém foi reconstruída e o templo foi consagrado com uma beleza magnífica sem paralelo. O segundo templo é dito que ele era mais belo do que o primeiro. Mas, em retrospectiva, tornou-se evidente que algumas das grandes luzes não estavam completamente integradas à essência interior da nação. Ou seja, o templo estava mais bonito, mas o povo interiormente não estava tão belo. Por isso foi necessário passar por um processo de clarificação profunda, como todos os profetas advertiram. Eles foram enviados para reconduzir o povo judeu a Hashem, ao Todo-Poderoso. E alertaram que o templo não devia ser encarado como um mero certificado de segurança, completo em si mesmo, e que não necessita de nenhum outro recurso. Ou seja, os profetas estavam ensinando ao povo não confiar, não basear-se apenas no templo, porque Hashem poderia destruir aquele templo. É como Yeshua disse para os judeus da época: não ficará pedra sobre pedra. Nesse contexto, a mensagem do dia 10 de Tevet é trabalhar no processo positivo de trazer as grandes luzes espirituais ao mundo e concretizá-las na realidade, ou seja, entender o lado bom daquilo que é aparentemente ruim. Qual que é o lado bom? É toda queda, quando nos levantamos, aprendemos uma lição, a não cair novamente naquilo. De fato, os sábios descrevem a presença divina no templo como uma descida positiva. Quando Deus criou o mundo, desejou ter uma morada nos mundos inferiores, é o que os sábios dizem. Então, quanto mais baixo você desce, mais próximo de Hashem você está. Pode ser que não tenha lógica, mas é uma das verdades. Quanto mais baixo você cai, não digo cair em pecado, ok? Quanto mais baixo você cai, mais próximo de Hashem você fica. Por quê? É o cúmplice que está escrito lá no profeta Isaías mesmo, que Deus ele habita com um contrito e quebrantado de coração. E como diz Davi no Salmo 51, um coração quebrantado e contrito, Deus não o rejeitará para sempre. De fato, isso foi o que eu li, o pecado expulsa a presença divina da terra para o céu. Ou seja, cada vez que nós pecamos, a Shekhinah de Deus, Ruach HaKodesh, a presença divina,
ele começa a se distanciar de nós e ir cada vez mais longe até aonde Hashem está. Mas quanto mais santidade, quanto mais Kedushá, nós atraímos Hashem para o mundo que nós vivemos. Porque este sempre foi o desejo de Deus, habitar entre o seu povo. O profeta Zacarias anunciou que todos os dias de jejum que comemoram a destruição do templo se transformarão em alegria e júbilo. É o que está escrito em Zacarias. O jejum do 4º mês, que é 17 de Tammuz, o jejum do 5º mês, que é 9 de Av, o jejum do 7º mês, que é 3 de Tishrei, e o jejum do 10º mês, que é Tevet, serão para a casa de Judá alegria, felicidade e tempos festivos. É o que diz o profeta. Mesmo quando jejuamos e lamentamos, já podemos sentir a futura alegria que está escondida nesses dias. Olha que interessante. Quanto maior é a descida, mais Hashem está presente. Os piores dias, praticamente, que são os dias que nós jejuamos, é os dias que serão dias de regozijo, dias de alegria, porque mesmo na obscuridade desses dias, existe muita luz de Hashem, que vai ser revelada, Bezerra Hashem, em breve nossos dias, quando Mashiach retornar. Na prática, o 10º dia de Tevet é o jejum mais fácil, porque ele ocorre durante os dias mais curtos, que são no inverno. Em Israel é inverno. De acordo com a sabedoria cabalística, podemos facilmente perceber a descida mencionada acima como um conceito positivo. Ou seja, até agora você entendeu e pode ter visão agora para ver que toda descida tem um ponto positivo. Na Kabbalah, a criação do mundo é descrita como um longo, complexo e intricado processo evolutivo de descida da infinita luz divina espiritual até as profundezas da realidade mundana no mundo que nós conhecemos. Ou seja, nem toda descida é ruim, porque no início da criação, na verdade, antes de Deus criar o mundo, houve descidas da luz de Deus. Então, por isso, quanto mais baixo você vai, mais próximo da luz de Hashem você fica. Essa é a verdade. Toda a evolução dos mundos espirituais teve como objetivo alcançar o ponto mais baixo. Revelar o reino de Deus em nossa realidade mundana superficial, que parece estranha, algo aquém a própria espiritualidade. O objetivo final é revelar o reino de Deus em todos os níveis do mundo e na consciência de todas as criações. Por isso que Hashem está em cada descida presente. Vamos continuar aqui. O objetivo final é revelar o reino de Deus em todos os níveis do mundo e na consciência de todas as criações. Para cumprir o que está escrito, Deus será rei sobre todo mundo naquele dia, Deus será um e seu nome também será um. A extensão de seu reino em todas as suas criações é uma descida positiva. Porque para Hashem, para a luz de Deus estar presente, precisou descer cada vez mais baixo. Precisou descer os 4 mundos que existem até ele estar no nosso mundo físico, no nosso mundo presente. Mesmo em locais obscuros, Deus, Hashem, ali está também. Então, tudo que aparentemente é ruim tem um propósito bom. Além disso, a raiz da palavra descer, Yered, também se refere a governo e reino. Olha que interessante. A raiz da palavra Yered, que é descer, também significa governar, reinar. Por isso que Yosef desceu, mas ele governou.
O Mashiach, Yeshua, ele de certa forma, como diz o próprio texto de Filipenses, ele se humilhou, mesmo tendo uma forma de Deus, ou seja, mesmo tendo um atributo de Elohim, de Hashem, ele desceu até os âmbitos mais baixos. E depois dessa queda, o que está escrito? Deus o honrou sobremaneira, deu um nome acima de todo nome. Ou seja, primeiro, Mashiach, Yeshua, teve uma queda espiritual. Imagine, esse grande luzeiro que é o Mashiach, teve que entrar num corpo, teve que ficar muito menor comparado à sua grandeza. E depois de tudo isso, ele recebeu de Hashem um nome sobre todo nome. O reino de Deus não é apenas uma ideia abstrata ou meramente uma questão de reconhecer a soberania de Deus em nossos corações. O reino de Deus aparece em uma forma muito concreta, na forma do reino de Israel. Quando o povo judeu está unido na terra de Israel, sob um governo retificado que segue a Torá, ele se torna o reino de Israel, Malchut Israel, que serve como trono para o reino de Deus no mundo. Isso quando Israel está unido. Essa ideia fica evidente no versículo que se refere ao rei Salomão. E Salomão se assentou no trono de Deus como rei. Ou seja, quando Israel está unido, Hashem também reina. Hashem também governa em nosso meio. Então que possamos aprender nesse dia de hoje, nesse dia de jejum, aprender que mesmo que há uma descida espiritual, de certa forma, de Rosh Hashanah, até agora teve, no meio dessa descida, há grandes luzeiros, há grandes manifestações de luz de Hashem, do Criador do universo. Então, Hazak Baruch, muito bom, que possamos sempre interiorizar o sentido espiritual que há mesmo em meio à queda. E que o principal de tudo é que você analise a si mesmo. Dentro desse jejum, pense por que muitas coisas ruins podem estar acontecendo contigo ou comigo, é por conta das nossas transgressões, das nossas averot, das nossas grandes transgressões. Que possamos retificar para que possamos, Bezrat Hashem, presenciar os dias de magnitude de Hashem, quando esses dias de jejum vão ser dias de alegria e dias de regozijo. O Pix vai aparecer na tela. Nós contamos com a sua contribuição nesse dia de jejum, que você possa ofertar. Estamos abertos a todas as suas ajudas, porque cada ajuda, sendo pequena ou muita, vai ser muito útil para Bezrat Hashem, o nosso novo salão da sinagoga Mikdash David, e tudo o que iremos construir só irá ser construído com a sua ajuda. Então,